Flávio Dino, o ministro comunista do STF, resolveu perseguir Bolsonaro mais uma vez. Sim, o mesmo governador do Maranhão que transformou o estado no laboratório do atraso, agora ele usa a toga politicamente para perseguir os seus desafetos políticos. Ele mandou a Polícia Federal abrir um inquérito contra Jair Bolsonaro, por quê? Por causa da gestão da pandemia, senhores. Como se o Brasil não fosse um dos países que mais vacinou do mundo. Como se o auxílio emergencial não fosse entregue em larga escala para a população brasileira. Essa é a velha cartilha da esquerda: criar narrativas fajutas, ressuscitar a palhaçada da CPI da Covid e inventar culpados para quê? Para esconder os próprios escândalos de corrupção. Mas não para por aí não, porque o alvo não é só o presidente Jair Bolsonaro, mas pelo menos 23 aliados próximos, contando com Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Carlos Bolsonaro e ainda Carla Zambelli, Bia Kicis, Felipe Martins, Alan dos Santos. Então o objetivo deles aqui é muito claro, não existe nada jurídico. O que eles querem é o extermínio dos bolsonaristas. Não, mas peraí que você ainda não sabe qual é a desculpa. A desculpa que eles inventaram é uma tal de crimes contra a administração pública. Baseada em quê? Nos contratos feitos durante a CPI. Falaram que houve superfaturamento, empresa fantasma, desvio de recursos públicos, empresa de fachada para contrato de serviços fictícios. Traduzindo para o português, claro, isso não é justiça, porque todo mundo sabe que a CPI não deu em absolutamente nada. Isso é uma perseguição muito seletiva, senhores, extremamente seletiva, de um governo que escolhe quem serão seus alvos, de um sistema de investigação que escolhe quem serão seus alvos. Sabe o que eles querem? Eles querem apagar o legado de um presidente que enfrentou a pandemia de frente, que não deixou os brasileiros na mão, que teve a audácia de se contrapor contra um lockdown rígido que retirou empregos da população. Agora imagine você ser o Haddad, por exemplo, sendo presidente naquela época. Você já pensou no estrago? No que ele faria com a economia do país? No que ele forçaria as pessoas a se vacinarem? Porque como ministro da Fazenda atual, ele já é uma tragédia para o Brasil. Como presidente, então, meu Deus do céu. Mas é aqui que mora a hipocrisia, porque enquanto eles acusam Bolsonaro de ter cometido desvios, quem realmente fez isso, sabe quem foi? Os governadores. Vocês lembram do consórcio do Nordeste? Um grupinho de governadores esquerdistas que torraram 48 milhões de reais na compra de respiradores numa empresa de fachada ligada à venda de maconha. E qual foi o resultado disso? O resultado foi nenhum respirador entregue, as pessoas estavam morrendo sem oxigênio e o dinheiro público simplesmente evaporou, sumiu, desapareceu. E não foi só no Nordeste não, quem lembra muito bem, aqui no estado de São Paulo, a luta que eu tive contra João Dória, aquele homem simplesmente estabeleceu o terror do lockdown. Aquele homem, o tal do gestor, que de gestor não tinha absolutamente nada, quebrou milhares de negócios. E mesmo assim ainda viu a sua gestão virar alvo da Polícia Federal em diversos casos. Eu vou citar aqui algum pra você, ó, presta atenção. Empresa usou o nome de Alexandre Frota pra vender máscaras ao governo Dória. Não tá feliz? Calma que tem mais aqui, ó. Dória vira alvo de inquérito por compra de aventais cirúrgicos. E ainda tem outra. A Polícia Federal cumpre mandados em suposto superfaturamento de ventiladores comprados por Dória na pandemia. Ora, mas que coisa! Já no Rio, o Wilson Witzel, aquele mesmo que foi eleito com o discurso de combate à corrupção, ele caiu quase que imediatamente. Justamente por esquemas de corrupção relacionados à pandemia. 2 pesos e 2 medidas. Para a esquerda, silêncio e impunidade. Já para Jair Bolsonaro, inquéritos, perseguição sem fim. Curiosamente, o mesmo Flávio Dino que hoje tenta se vender como justiceiro social, em 2020 estava até o talo envolvido até o pescoço com relação aos escândalos da pandemia do consórcio do Nordeste. Esse grupo de governadores sob o comando de Rui Costa gastou 48 milhões de reais. Não estou falando de 48 centavos, 48 reais, 48 mil reais. Estou falando de 48 milhões de reais em que foram gastos numa empresa de fachada. Uma empresa sem absolutamente nenhuma estrutura, com o nome de Hempcare Pharma. Especializada em quê? Em saúde? Não. Especializada em produtos de cannabis. É isso mesmo, dinheiro público entregue para uma firma de maconha. E qual foi o resultado? Não podia ser outro que nenhum respirador entregue. Dinheiro público evaporou. E o que aconteceu? Nada, né, gente? Ora bola, só acontece alguma coisa quando envolve o Bolsonaro. Mas como essa aqui não envolve o Bolsonaro,
O inquérito foi aberto em 2023, passou pelo STJ, passou pelo TRF da Bahia, passou pelo STF, depois voltou pro STF de novo, enfim, nada acontece. E quem é que ficou como relator disso daqui? O próprio Flávio Dino, por que não? Ora, ele tá envolvido no caso, ele mesmo que investigue. O mesmo cara que à época era governador quando o contrato foi assinado, hoje vai investigar esse contrato, né? Ele não tem nenhum tipo de conflito de interesse nesse caso, né? Imagina. No fim das contas é sempre a mesma narrativa. A esquerda, para poder esconder a própria porcaria que ela faz, ela cria pessoas como se elas tivessem sido extremamente criminosos. Meu Deus, nós precisamos criminalizar o Bolsonaro. O Bolsonaro hoje tá no hype dessa questão da criminalização, então a gente precisa inventar um crime por dia, apesar dele não ter feito nada, não interessa. A gente vai fazer isso para nos proteger e culpar o Bolsonaro. O que tá em jogo aqui não é justiça, é perseguição política. Isso fica claríssimo. Porque assim, se tivesse alguma coisa séria, sabe quem é que deveria ser investigado? Quem deveria ser investigado é o Rui Costa, o Camilo Santana, o Wellington Dias, a Fátima Bezerra, tantos outros governadores que estavam envolvidos no consórcio, eles seguem aí, livre, leve e soltos. Mas quem tem que ser investigado é o Bolsonaro? Isso precisa ser denunciado no Brasil e no mundo. Vocês querem falar de corrupção? Bora investigar então os 48 milhões de reais que foram gastos por esse tal de consórcio do Nordeste. Foi jogado dinheiro no lixo. Bora explicar os superfaturamentos da gestão Dória, que eu durante o meu mandato denunciava dia sim, dia também. Mas isso eles não fazem, sabe por quê? Porque os ministros do STF, eles preferem usar a toga como uma arma de uma guerra que eles querem travar contra pessoas que eles não conseguem derrotar nas urnas. Porque o medo deles é um só, que o povo continue lembrando quem defendeu vidas e emprego durante a pandemia e quem realmente enriqueceu utilizando-se dela.